Nós queremos, irmãos, vamos louvar a Deus. Nosso Deus é bom, é gracioso e Ele é grande. Só existe Ele, ao qual nós adoramos. E Ele nos agracia com a sua misericórdia e com seu amor. E nós queremos adorar o Senhor dizendo que Ele é grande. É um digno de nosso louvor, de nossa honra, de nossa adoração.
Irmão, nós estamos ainda em conferência e o pastor Renato ainda está conosco e vai ministrar a palavra. Como eu tenho dito, ele é professor, pastor, escritor. Os livros dele vão estar aqui daqui a pouco, né, exposto aí. O irmão ele tinha perdido a mala, mas agora encontrou. A mala está ali. Então, está tudo certo. Daqui a pouco o irmão vai expor os livros. Quem quiser adquirir, se aproveita, né? Agora no meio está com um pouquinho mais de tranquilidade. Se quer que ele dedique, aproveita enquanto ele está aqui, né? E só até o culto à noite, depois encerra. E aí nós não sabemos quando podemos vê-lo novamente. Então, pastor, fique à vontade e traga aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigado, pastor Davi. É um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos, né? Estar nesses dias tratando de assuntos tão importantes. Sou muito contente aqui de rever o irmão José e Marluce, que estão lá atrás. São batistas, né? Qual é a igreja, irmão, que estão participando? Dominante. Os irmãos devem conhecer, eu não conheço ainda, né? Então trabalhamos juntos lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Jantei algumas vezes na casa dos irmãos lá, né? Comida boa da Marluce, vocês nem imaginam. Muito boa. Eu e a minha esposa íamos até lá. Está longe de onde eu moro. Na verdade, lá dá uns 600 quilômetros, mais para o sul ainda de onde eu moro. É bem longe. Nós fizemos uma amizade muito gostosa, né? A gente mantém aí o contato em algumas ocasiões. Muito bom. Os meninos ainda estão todos adultos, já têm filhos. Marluce já é vovó, né? Coisa boa, né, Marluce? Muito bom. Meus irmãos, gostei de ver o pessoal do Bíblia na IBD, eu vi que eu cheguei um pouco mais tarde, né? Mas gosto muito disso, eu dou muito valor à IBD. Lá na igreja eu sempre digo assim: se você tiver que faltar, ninguém deve faltar culto. Não deve faltar culto. O domingo é de quem mesmo? É do Senhor. Então o domingo é para tirar para o Senhor. Ninguém deve faltar. Mas se tiver que faltar algum, lá eu peço, fique em casa à noite. Mas não deixe de vir para estudar a palavra. Porque é um momento de você fazer perguntas, tirar dúvidas. Né? E nós temos um esquema lá que nós passamos a Bíblia toda, sempre em 4 anos passamos a Bíblia toda. Então todos os dias enviamos para a igreja as leituras diárias, agora o WhatsApp ajuda muito, né? E todos fazem a leitura, anotam as dificuldades e aí vem para estudar no domingo. Isso é muito interessante. E é um método que me ajuda também como pastor, porque se ele não tiver uma sequência também, né? A tendência é a gente escolher alguns textos, não é, pastor? E aqui não tem escolha. Vão cair todos os textos da Bíblia, pega do começo ao fim. Como eu estou há 30 anos na igreja, então também a gente consegue fazer isso. Terminou, volta para isso. Porque nós devemos realmente estar sempre lendo e estudando a Bíblia. Meus irmãos, estamos falando aqui em conhecer a Deus, em crescer no conhecimento de Deus. Ora, uma das melhores maneiras de conhecer a Deus é pela sua palavra. É o que eu quero falar agora de manhã. Então eu peço que vocês abram no Salmo 119. Fiquem tranquilos. Não vamos ler todo o Salmo 119 e nem falar de todo ele, mas algumas coisas sobre ele. Salmo 119, nós vamos parar, vamos ler a estrofe que começa no versículo 97.
Vou pedir que os irmãos fiquem em pé, em reverência à leitura. Louvado seja o Senhor que nos deu esta palavra, que tanto nos fala e tanto nos orienta. Salmo 119 diz assim, a partir do 97 até o 104: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Oremos. Nosso Deus, estamos com a tua palavra aberta diante de nós e queremos pedir que o Senhor nos ensine mais uma vez. Que o Filho Jesus tem nos ensinado, a tua palavra tem nos ensinado, e pedimos que o Senhor nos ensine agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar as mãos. Leitura da Bíblia é fundamental. Eu leio todos os dias, óbvio. Óbvio. Talvez tenha que marcar um horário para lermos, porque eu falo por conhecimento. A maioria dos crentes não lê a Bíblia. Talvez se diga, pastor, eu leio. Mas eu digo porque, por meio de pesquisas, a maior parte dos crentes não lê a Bíblia. A melhor maneira de conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Senhor, que é o tema das nossas palestras aqui, é a leitura da Bíblia. É lógico que nós temos a chamada revelação natural, que é só olhar a natureza, o mar. Alguém olhar o mar e dizer Deus não existe? Então, coitado, né? Não é possível. Olhar o céu estrelado e dizer Deus não existe? Puxa vida. Olhar para o próprio ser humano e dizer isso aí é coincidência, é evolução. Isso é ver as vaias da loucura. Mas nós conhecemos muito mais a Deus pela sua palavra. É pela palavra Deus se revela de forma natural, mas Deus se revela é mostrar, né? Deus se mostra em especial pela sua palavra. Então vocês sabiam que apenas 52% dos pastores do Brasil já leram a Bíblia toda? Pesquisa feita, irmãos. Eu estava falando a pastores numa ocasião, talvez um grupo igual a vocês, assim, só de pastores, e eu citei uma outra pesquisa que eu faço sempre que eu pego turma de primeiro ano na faculdade, no seminário. Eu faço a pergunta: quem já leu a Bíblia toda? Fica no máximo 20%. No máximo. 20, 15, às vezes cai para 10%. Isso eu falo de seminaristas. Seminaristas são líderes da igreja. 10%. Então penso, e a igreja toda? Mas nós declaramos que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus é a nossa única regra de conduta e fé. Ué, você declara que ela é tua regra de conduta e fé, mas você não leu? Ou nunca leu? Como eu posso declarar isso? Faz parte da nossa declaração de fé. Convenção Batista Brasileira começa com isso. A Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Eu não posso afirmar isso se eu não conheço. Eu tenho que ler. Né? Daí eu disse para aqueles pastores, pastores, podem ficar tranquilos, porque eu não farei a pesquisa aqui. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo que
que além de você não ter lido a Bíblia, você levante a mão dizendo que leu, sem ter lido, vai ficar pior ainda. E aí o pastor que estava lá, diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil, ele disse: esta pesquisa já foi feita. Apenas 52% dos pastores brasileiros já leram a Bíblia do começo ao fim. Apenas 52%. Eu não estou colocando aqui, essa pesquisa não foi feita no meio dos pastores batistas. Eu tenho esperança que no meio batista seja 100% ou 90% que leu. A grande maioria deve ter lido, mas a verdade é que muitos também não leram. E eu sempre cobro quando eu ensino Bíblia, eu cobro dos alunos, e às vezes eu cobro assim, porque eu confio nas pessoas. Porque o irmão Hélio tem me ajudado ali, zelosamente com os livros, mas geralmente eu chego, coloco o Pix lá, quem quiser pega o livro, manda o Pix, e se não quiser, o problema é teu. Não quiser pagar, o problema é teu. Entendeu? Fica à vontade. É você e Deus, né? Mas muito obrigado, viu? Ali me ajudando. Eu confio nas pessoas. Eu simplesmente pergunto: você leu ou não leu? Eu brinco e digo assim: vou fazer a chamada agora. Se você leu Gênesis, por exemplo, que eu vou cobrar Gênesis, você só responde sim ou não. Porque passar disso é de procedência maligna. Porque alguns, eu estou lendo, eu li até o capítulo 5, eu li. Não, é sim ou não? É sim ou não? Mas se me encontro pastores que passaram por mim, anos mais tarde, em convenções e tal, e o pastor veio conversar comigo. Disse: pastor, lembra quando o pastor perguntava lá quem leu ou não leu? Olha, pastor, eu estou com um peso aqui no meu coração, porque muitas vezes eu não tinha lido, e eu dizia que tinha lido. Eu tinha vergonha de dizer que não tinha lido. Mas eu não tinha lido. Aí eu pergunto: agora você já leu? Já li, agora eu já li. Então tá bom, já confessou ao Senhor? Falando com pastores, viu, irmãos? É claro que a maior parte dos pastores do Paraná passaram pelas minhas mãos. Então eu os trato também como filhos. Já confessou ao Senhor? Já confessei. Está perdoado. Vamos orar? Vá em frente. Está perdoado. E leia a palavra de Deus. Começo ao fim. Para mim, essa é a melhor leitura que tem, é começo ao fim, viu, irmãos? Lá do começo ao fim, terminou, começo ao fim, terminou, começo ao fim, e assim vai, até quando Deus nos chamar. Eu não marco quantas vezes eu li. Parei de marcar no dia que eu li num livro, não sei se alguém conhece ou conheceu, o pastor chamado John Haggai, criador do Haggai Institute, no Havaí, Singapura. Nós temos no Brasil, porque no mundo inteiro, cursos, mas o principal são esses dois lugares. Eu fiz um curso lá, no Havaí. Eu estava lendo um livro, ele citou o pai dele, ele citou que o pai dele tinha lido cento e não sei quantas vezes a Bíblia. Olha, cento e poucas vezes, né? Tem que ler algumas vezes por ano, né? Quem que lê mais de 100 anos, né? Por uma vez por ano não dá. Mas nós somos tão maus, irmãos, que acredita que passou na minha cabeça na hora? Assim, eu vou passar esse ano. Aí eu caí em mim, né? Pensei, não vou marcar mais. Claro que eu não li tanto assim. Claro que não li. Estou lendo mais uma vez esse ano, quero terminar até o final do ano, né? E vou lendo sempre e acho coisas novas. Sempre tem coisas novas. Então, leia. Quer conhecer a Deus? É a melhor maneira. Porque Ele vai dizer, Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar. Não adianta dizer, eu acho que Deus é assim. Na sala dos adultos, ali mais maduros, pelo jeito, né? Me levavam mais maduros, pelo jeito.
Você me levou para a terceira idade? Tem gente que não se enxerga mesmo. Entrou o assunto lá do inferno, né? Mas não se fala mais em inferno. Você fala mais. Mas apagar o fogo do inferno, irmão. E quando a gente fala, alguns dizem, eu acho que Deus é bondoso e Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não interessa o que você acha, o que você não acha. Deus é o que Deus é. E a verdade é que tem um texto dizendo assim, você não deve temer aquele que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada além disso. Mas você deve temer aquele que, além de matar o corpo, pode jogar no fogo do inferno. E esse é Deus. Ninguém imagina que é Satanás, não. Satanás também vai para o inferno. Esse é Deus. Então, temos que saber o que a Bíblia diz. E ela é maravilhosa. Eu acho que o Salmo 119 é um dos melhores para nos ajudar aí a ver o valor da Bíblia. Vamos facilitar um pouquinho aqui, né? Para não ficar muito complicado. Estou facilitando. Não vou pedir para ninguém ler, fique tranquilo. Amém? Isso aqui é uma das estrofes do Salmo 119. Tem algumas belezas na Bíblia que não tem como ver no português, infelizmente. É só nas línguas originais, tanto o grego quanto o hebraico. Eu queria só mostrar o seguinte: o Salmo 119 é uma obra de arte, irmãos. Sem brincadeira, mesmo pessoas que não acreditam na palavra de Deus, também foi citado na aula hoje, né? Alguém que disse assim, eu não acredito em Deus. Sabe qual que é a minha resposta? Sempre, irmão, você vai acreditar. Porque todo jeito vai se dobrar diante de Jesus. Todos os incrédulos hoje em dia vão acreditar. Pena que vai ser tarde. Não vai dar mais. Não tem mais lugar para salvação. Este salmo é um salmo chamado alfabético. O que significa isso? Cada estrofe tem 8, neste caso especial, né? Tem 8 linhas, pode contar ali que tem 8, né? E cada uma dessas linhas começa com a mesma letra, sempre na sequência do alfabeto. O alfabeto hebraico são 22 letras, então aqui é a primeira. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Não é o nosso A, viu, irmãos? Porque o alfabeto hebraico não tem A, E, I, O, U. É só consoantes, não tem vogais. Colocaram mais tarde vogais para que tu pudesse ler. Então pode perceber, a leitura é de lá para cá. Por isso que os números estão lá. A margem é lá. Então veja que a primeira letrinha lá, dá para perceber? Todas iguais. Põe ali o segundo, irmão. A segunda estrofe, olha lá. Sempre a mesma letrinha. Embaixo tem aquele. Não conta, o que está embaixo da letra não conta. Mas mesmo que a primeira forma, é tudo igual. Alf, Bet, Gim, Dal, Re, Vav, Zan. E algumas Bíblias que vocês têm aí, está escrito exatamente isso em cima de cada estrofe. E um dia alguém vai perguntar para vocês, né? O que é isso aqui? Algumas versões já trazem no rodapé, dizendo isso aqui é o alfabeto hebraico. Não tem como traduzir. Eu já tentei, mas não dá. Não dá, dessa forma bonita, né? Não dá, porque o número de letras do nosso alfabeto é diferente. Então faltam letras, sobram letras aqui. Nós temos mais letras do que o alfabeto hebraico. Em outras línguas também não dá, uma coisa assim muito complicada. Também não sei como é que nós faríamos 8 versículos começando com X. Não entendi ainda como é que seria esse negócio aí. Não dá. Então tem essas belezas aí do Salmo. Então quando perguntarem para você o que é esse Aleph, Bet, Gimel, algumas versões são escritas. Temos versões que tem isso, lá atrás tem uma, né? Como não dá para traduzir, o tradutor coloca ali. Então são letras do alfabeto. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, a minha prima deu à luz a um menino, ela deu o nome de Aleph.
É o nome bíblico, né, pastor? Esse é o nome bíblico. É o nome de uma letra, né? Do alfabeto. Só que as letras também têm significados, não é? Não é letra A, B, C, D, E. É a letra boi, a letra casa, a letra camelo, a letra cobra, entendeu? São palavras. O Aleph é boi. Então você leva um abraço para o boizinho, né? Que Deus abençoe, esteja muito, muito bem. Okay? Então temos essas particularidades no Salmo 119. Vai por último. O Salmo 119 é considerado o maior capítulo da Bíblia. Na verdade, tecnicamente, não é um capítulo. Porque o capítulo é uma obra que ela é dividida em partes diferentes. O Salmo não. Salmos são livros, são 5 livros que foram juntados. E cada livro, vamos dizer assim, é como aqueles hinários antigamente. Você tinha lá uma pasta, você coloca um hino, depois coloca outro. Até que chega um dia esses cânticos são muito batidos. Guarda lá na secretaria, começa outro, e um dia alguém junta tudo. O livro de Salmos foi feito assim. Tá? Então não é um capítulo, mas é a maior unidade completa, que tem começo, meio e fim. É uma obra de arte realmente. Mesmo pessoas que não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, têm que conhecer isso aqui. Eu confesso aos irmãos, eu não considero uma pessoa educada, no sentido de educação formal, se ela não leu a Bíblia. Está faltando alguma coisa. Ela já leu, sei lá, leu os Lusíadas, leu os clássicos gregos, Ilíada e outros aí. Aí eu pergunto, já leu a Bíblia? A pessoa, alguma coisa, tá. E você não leu o livro mais vendido, mais traduzido, o melhor de todos, e que na verdade tem um autor por trás que é o próprio Deus, o livro humano divino, essas duas naturezas. Você precisa de mais alguma coisa para a tua educação. Okay? E aqui nós vemos esta obra de arte, irmãos. Em cada versículo, com exceção de 2, ele faz uma referência à palavra de Deus. Eu estou dizendo, é uma declaração de amor à palavra de Deus. A Bíblia. Eu creio que nesse ponto aqui ele está fazendo uma declaração de amor ao Pentateuco, os 5 primeiros livros. Talvez as duas partes, os profetas tenham entrado junto aqui. Talvez. Ele já está chamando de palavra de Deus. Eu fico imaginando se ele tivesse Mateus, João, Romanos, o que ele ia dizer? Em cada versículo ele faz uma referência à palavra, assim como lei, ensino, testemunho, prescrição, caminho, preceito, mandamento, estatuto, decreto, mandamento de novo, juízo, justas normas, palavra de novo, promessa. Tudo isso aqui são referências ao quê? Ao texto, à palavra. É uma declaração de amor à palavra de Deus. É por isso que ele diz lá no versículo 97, por exemplo, quanto amo a tua lei. Eu realmente amo a tua palavra. Isso aqui é muito importante. Então a palavra de Deus, irmãos, por que nós amamos tanto essa lei também, essa palavra? A palavra de Deus, ela procede de Deus mesmo. É dele. E a palavra desse contexto hebraico, a palavra é uma sequência de uma pessoa. Entende? A palavra não é simplesmente um som. Afinal de contas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Criou tudo pela sua palavra. A palavra é uma extensão da pessoa. Isso. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus procede dele mesmo. E alguns acusam aqui o autor do Salmo de legalista, porque ele dá um grande amor à palavra. Como é que ele é legalista? Ele não ama a lei
por ser lei. Ele ama a palavra de Deus por ser ela uma extensão do próprio Deus. Não dá para amar a Deus sem amar a palavra de Deus, irmãos. As duas coisas estão juntas. Como você vai conhecer a Deus? Nós estamos falando de conhecer também a Deus. E prosseguir conhecendo, se eu não leio a palavra de Deus. É ela quem diz como ele age, como ele reage. Né? Como ele reage. Que texto da lição que vocês leram hoje? Aí de Jeremias. A soberania de Deus, o que ele faz. A questão lá do vaso na mão do oleiro. Porque alguns dizem assim, Deus não volta atrás jamais. Se quando Deus for Deus, ele volta atrás quantas vezes ele quiser. Entendeu? É só ler a Bíblia. É só ler Jeremias. Deus manda Jeremias até a casa do oleiro, está fazendo um pote, o pote quebra, o que ele faz? Faz um outro. Ele diz, assim veio a palavra de Deus a mim, veio a palavra de Deus a mim. Será que eu não posso fazer isso com vocês, casais de Israel? Os meus pensamentos são de coisas boas para vocês. Eu ia abençoar vocês. Agora eu resolvi quebrar esse vaso aqui e vou fazer um outro. Vou fazer um vaso de ira contra vocês. Eu vou castigar vocês. Está assim no texto. Ele prometeu coisa boa, mas agora vai. Sim, prometeu coisa boa e pediu que vocês fizessem coisas boas. O povo, né? Israel não fez, mudei. Pronto. Só tinha coisas boas para vocês. Agora eu mudo. E vem desgraça. E vocês vão para o cativeiro. O que mais é essa? E foram lá para o cativeiro. A palavra de Deus vem de Deus. Nós temos considerado, com a palavra de Deus, na sua mensagem, toda a Bíblia, e é uma forma pela qual Deus nos fala. Então, em nossos dias, eu trabalho com ensino, né, irmãos? Escolas têm procurado cada vez mais professores qualificados, professores de destaque. Fala a verdade. Qual escola que não quer? Nesta semana, eu fiquei muito contente, acertei com 2 professores que para mim são maravilhosos. Acertei com o pastor Pascoal Piratini, que trabalha na CIP, semestre que vem, e outro com meu amigo também, Luiz Saião. Certamente muitos conhecem aí pela internet. Fala geografia e teologia bíblica. Isso que Luiz Saião, não tem ninguém que conheça o que você conhece sobre isso. Queremos você, precisamos de você. Tá? Precisamos da tua ajuda. Graças a Deus, eu disse, vou ajudar. Eu sei que não temos nem como pagar. Porque você paga com o professor, né? Você é outro nível. Ele disse, você sabe que não trabalha para dinheiro. Entendemos? Não é questão de pagar. Eu quero abençoar o reino. Se eu posso abençoar, eu vou abençoar. É esse tipo de gente que eu quero dando aula nas faculdades batistas do Paraná. Claro que temos que ajudar, temos que pagar, temos que manter o ministério. As pessoas que não trabalham com isso. As pessoas que não ficam fazendo contas exatinho, né? Quantas horas de trabalho eu tenho por dia. Não. As pessoas que estão com a cabeça no reino de Deus, acordou, está com a cabeça no reino de Deus, vai dormir pensando nas coisas de Deus. Entendemos? Mas nós precisamos. Mas as escolas procuram aí os professores mais famosos, não tem dúvida nenhuma, né? E pagam bem, com certeza, para professor de destaque. E a Bíblia é o próprio Deus nos ensinando. Isso que eu fiz questão de sexta e ontem diz assim, Jesus ensina sobre. Porque quando você vê Jesus ali nos evangelhos, né, é Ele que está ensinando. Qual professor, por mais famoso, mais profundo, mais estudado que seja, vai chegar perto do mestre dos mestres? E está nas nossas mãos. Para
baratinho, inclusive. Sem contar que muitas Bíblias nós até ganhamos, né? Nós até ganhamos. Tenho certeza que tem pessoas aqui que ganharam Bíblia. Às vezes a primeira Bíblia você ganhou. A minha primeira Bíblia eu ganhei. Eu ganhei isso. E já dei muitas Bíblias também. E dou muitas Bíblias também. Semana passada também estava com a Sociedade Bíblica lá em Volta Redonda. Aí eu fui comprar 2 Bíblias. Eu estava dando palestra, mas também fui comprar a Bíblia. Para levar para dois conhecidos da igreja. Já estou com uma idade razoável. Parece que a letra começa a subir. Achei lá, letra gigante. A minha também é letra gigante, né? Só que a letra gigante já ficou pequena também. Vou precisar de uma lupa daqui a pouco. Aí eu disse, eu quero essas 2 aqui. Quanto cada uma? Não, pastor, não é nada. É para o pastor, não é para mim. Eu vou levar para alguém. Vai cobrar? Não vou cobrar. Eu vou dar. Vai levar? Não. Não distribui Bíblias. Também? Aí, então, muitas vezes, e quando nós abrimos a palavra, quem nos ensina? Deus. Olha só. O próprio Deus nos ensina. Vejo aqui, só nessa estrofe, a palavra de Deus nos conduz por bons caminhos. É o versículo 101. De todo mau caminho desvia os meus pés para obedecer a tua palavra. Desvia os meus pés dos maus caminhos para obedecer a tua palavra. Então o que faz com que a gente se desvie do mau caminho? A palavra. Mas se eu não conheço a palavra, talvez seja por isso que alguns não querem conhecer também. Já encontrei pessoas assim. Não quero ler, porque quanto mais eu ler, a responsabilidade é maior, né? Deixa eu pecar sem conhecer. Você sabe que é pecado. Ninguém precisa te ensinar o que é pecado, não. Você sabe. A pessoa mais injusta do mundo sabe. Todo mundo sabe. Nunca leu a Bíblia, mas ela sabe. Porque está aqui dentro de nós, foi implantado dentro de nós. Nós sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal nosso. Mas a Bíblia mostra como você se desvia aí desse caminho. Então nós não encontramos na Bíblia meio termo, não. Quando nós estamos nos bons caminhos, não estamos nos bons caminhos, estamos no quê? Nos maus caminhos. Eu sou médico, eu tenho um bom. Estou tocando aí, enfiando o ouro. Nem do lado, nem do outro. Não. Ou você está de um lado ou está do outro. Jesus diz que quem não é por mim é contra. Não tem. Então, quando nós estamos um, estamos no outro. E se a Bíblia diz não vá, meu irmão, não vá. Se a Bíblia diz não faça, não faça. Sabe por quê? É pior para você. Não é pior para Deus. Porque Deus não faz, irmãos. Deus é autossuficiente. Deus é Deus. Ele não escreveu a Bíblia proibindo algumas coisas ou mandando fazer outras porque ele quer ver você em dificuldade. Não é isso. É para o teu bem, realmente. Ele diz não faça, não faça. Não se atreva a fazer. E muitos andam arrependidos por não terem obedecido os ensinos da Bíblia. Muitos têm se machucado por não seguir os conselhos da Bíblia, por não conhecer também os conselhos da Bíblia. Então, não seja teimoso. Não arrume desculpa, não. Dá uma olhada na palavra. Quando Deus mostra que você está no caminho errado, o melhor que tem a fazer qual é? Voltar atrás. Mudar de caminho. Os salmistas dizem no 101, de todo o mau caminho desvio os meus pés para obedecer às suas palavras. Quem obedecer a palavra de Deus, vai retê-la. Quem retê-la andará por bons caminhos, se desviará dos seus pés dos caminhos maus. Porque nós conhecemos a palavra, sabemos, não, isso aqui não é para mim. Isso não dá. Eu vou perdoar. A palavra de Deus nos faz sábios. A coisa que eu me interessante agora, essa é uma coisa meio arrogante, né? Nos faz sábios.
Eu tenho encontrado crentes sábios, irmãos. Que às vezes não tem estudo nenhum, mas são sábios. Por causa da palavra de Deus. Tomam as decisões corretas pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz sábios, nos ensina a viver da maneira correta. Diz aqui que nos faz mais sábios que os nossos inimigos. Versículo 98. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque os tenho sempre comigo. O tenho sempre comigo é o mandamento. Tá? Então, como existem inimigos do povo de Deus? Alguém pode pensar, não, nós não temos inimigos. Temos. Desde que a igreja nasceu, ela tem sido perseguida, meus irmãos. Talvez no Brasil seja um pouco mais leve no momento. Se você for estudar a história dos batistas brasileiros, você vai ver o quanto nós somos perseguidos. Missionário Begman, primeiro missionário oficial da Junta de Missões do Sul dos Estados Unidos. Os primeiros batismos ele fazendo ao ar livre, batismo no rio ou na praia, ele sendo apedrejado, pregando e levando pedrada. Isso lá no começo. E outros irmãos. Cheguei numa igreja próxima de Curitiba, estamos comemorando 80 e poucos anos. Daí correu toda a história da igreja, eu sempre conto um pouquinho da história da igreja, para me passar a palavra. Eu disse assim, irmãos, eu vi a história da igreja aqui. Não foi esta igreja que teve um mártir, que foi morto aqui na frente ou do lado da igreja? Aí eu me levantou a mão e disse, foi aqui, pastor. Mas não se conta na história? Pelo amor de Deus. Eu sabia que tinha lido no livro. Pequena História dos Batistas do Paraná. E eu vi o que aconteceu naquela cidade, a cidade que faz divisa com Curitiba. Foi a congregação da primeira igreja. Os irmãos vinham com proteção policial, iam de trem até esta. Não tinha ônibus naquela época. Ia de trem até essa cidade e ia com proteção policial. O pastor nordestino, o nome dele, o sobrenome Cardona de Aguiar, do Nordeste, militar, fazia os batismos na cidade, chamava a Força do Exército da Segurança. Só que chamamos de uma ideia. E numa determinada ocasião, uma pessoa da cidade se converteu e os ex-amigos queriam exigir que ele voltasse a beber cachaça. E ele largou a cachaça. Os irmãos cortaram a boca dele para poder enfiar a garrafa na boca para poder beber a cachaça. Isso do lado da igreja batista. Perseguição, irmãos. Eu creio que ele tem uma praça da cidade com o nome dele. Lá na igreja, um busto dele. Busto ele colocar. É complicado porque eles começam a adorar o busto, né? Mas ele mereceu, merecia. Um irmão nosso que morreu pela fé. E numa ocasião, numa banca de doutorado que eu estava, uma pessoa me perguntou, pastor, não da nossa igreja, me perguntou assim, professor Lúcio, por que é tão difícil fazer trabalho ecumênico com vocês, batistas? Aí eu disse, olha, se você fizer uma pesquisa nas igrejas de Curitiba, 50 anos para trás, todas elas terão um registro em ata de que sofreram perseguições. Então não é simples assim. Para agora dizer, não, está tudo bem, vamos em frente. Tem coisas, sem contar que é doutrinas que não bate. Então, normalmente o batista não é ecumênico. Tá? Não dá realmente. Meus irmãos, normalmente nós não temos igrejas com aparência de igreja. Por quê? Porque nós não gostamos de arte?
Não gostamos de igreja bonita? Não é isso, não. É porque era proibido por lei no Brasil. Tá? Se eu não me engano, é a Constituição de 1880 que permitiu que nós nos reuníssemos em igreja, desde que os templos não tivessem aparência de igreja. Alguém fala isso no Brasil? Ninguém fala isso. Não tem ninguém que foi mais perseguido que o povo evangélico. Tá? Em Curitiba tinha o cemitério dos escravos. Adivinhe onde é que os crentes eram enterrados? Porque em outro cemitério não podia. Então nós emprestamos dos escravos, ou seja, estava abaixo, socialmente falando, né? Estava abaixo dos que estavam escravizados. Isso tem muitas histórias. É muito claro. Olha aí. É isso aí. Mas a palavra de Deus diz assim, nos faz mais sábios que os nossos inimigos. Nós conseguimos driblar tudo isso e chegamos ao que estamos hoje. Cada vez a igreja cresce mais, graças a Deus por isso, irmãos. Eu não sou negativo, não. Quando eu me converti, tinha lá 40 igrejas em Curitiba. Hoje tem mais de 100. Entende? Para encontrar um crente na rua é uma coisa difícil. Hoje nós encontramos em todo lugar. Então, graças a Deus, né? Nós conseguimos passar por isso. Mas a palavra de Deus nos faz mais sábios do que os nossos próprios inimigos. Sejam eles físicos, sejam eles espirituais, foge, né? E seja você mesmo. Alguém ouviu isso, alguém atribuiu a Lutero. Não tenho certeza se foi Lutero, só estou dizendo como eu ouvi. Alguém dizendo numa pregação, Lutero disse assim: eu tenho um grande inimigo, ele se chama Martinho Lutero. E às vezes eu digo assim, eu tenho um grande inimigo, ele se chama Renato Russo. Eu brigo com ele todos os dias, irmão. Tá? Aquela luta interior que nós temos. E onde é que nós encontramos sabedoria para fazer frente a isso? É na palavra. Que diz, não é assim que faz, moço. Vai lá, volta lá, pede desculpa para ele. Por que você fez isso? Não é assim. Porque a palavra é que nos mostra. Okay? A palavra de Deus nos faz sábios para enfrentarmos qualquer tipo de inimigo, inclusive nós mesmos. Nos faz mais sábios que os mestres. Olha só, versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Puxa, parece um pouco soberbo, né, irmãos? Mas ele vai dizer por quê? Porque medito nos teus testemunhos. E é verdade, irmãos. É verdade. Ele não está se orgulhando, ele está falando a verdade. Porque a Bíblia mostra, às vezes uma pessoa que até é analfabeta, mas ela ouvindo a palavra de Deus, ela é mais sábia do que o doutor. Porque afinal, o princípio da sabedoria é o que mesmo? O temor do Senhor. Ela teme o Senhor e o outro não. Então muitos de nossos dias procuram os ensinos dos mestres, fazem bem, mas é na palavra de Deus que encontramos ajuda para nos tornar mais sábios até mesmo do que os mestres. Ela nos ensina a temer a Deus, e aí está o princípio de toda a sabedoria. Certamente você já ouviu falar de uma escritora chamada Raquel de Queiroz. Creio que a maioria ouviu falar. Foi uma das mulheres mais sábias do Brasil, irmãos. Aos 20 anos de idade, ela escreveu um livro famosíssimo chamado O 15. É nordestino. O 15, aos 20 anos de idade. Ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Aí eu vi uma reportagem com ela com mais de 80 anos já, velhinha. E ela deu um testemunho de um ateu, porque ela não crê em Deus. Eu achei maravilhoso. Porque ela disse assim, mais ou menos assim: é horrível não crer em Deus. E fico maravilhadas de ver os crentes. Eles sempre têm esperança.
Estão doentes, mas têm esperança. Né? Até na morte eles têm esperança. E é horrível não crer em Deus. É o testemunho de uma pessoa que não crê em Deus. É verdade. E encontrei um dito dela em outro lugar, aí na internet, não naquela entrevista, né? Ela disse assim: infelizmente não acredito em Deus. Acho uma grande pobreza não ter uma fé. É um desamparo, uma solidão muito grande. Olha só, essa pessoa é uma pessoa sábia à luz do mundo, mas infelizmente faltou sabedoria. Ela terminou aquela entrevista dizendo assim: talvez eu ainda venha a crer, mas parece que não deu certo, morreu antes. E como eu disse no início, agora eu creio, mas já é tarde, porque todo aquele que morre aí fica sabendo que Deus existe, né? Mas aí também já é tarde. Então aqui o verdadeira sabedoria, a Bíblia nos mostra, é o temor do Senhor. A palavra nos faz compreender mistérios escondidos dos sábios. Ela nos revela o caminho da salvação. Nos faz mais sábios do que os idosos. Olha aí. Olha a nossa turma aí. Olha a nossa turma aí. Graças a Deus eu percebi isso na Bíblia assim que me converti. Não é de agora não, não é agora que eu estou, né? Estou na terceirinha. Não. Eu dei aula para os adultos, já com 24 anos de idade eu dava aula na classe de adultos, não de jovens. E eu vi a sabedoria que tinha ali. A sabedoria dos anos. A Bíblia diz: diante das cãs, cabelo branco, você fica em pé. Você respeite. Entendeu? Porque os anos de vida trazem sabedoria. Aquilo que vocês vão passar, jovens, quase tudo nós já passamos. As malandragens que vocês usam também para enganar os mais velhos, nós já usamos também, sabe? A gente já sabe. Deixa lá, nós já sabe. Fala a verdade. Mas ele vai dizer aqui, mas a Bíblia nos faz até mesmo mais sábios do que os velhos. Claro que os velhos que não conhecem a palavra. Até isso. Porque os velhos na época eram símbolo da sabedoria. Mas ela nos faz mais sábios até mesmo ali do que a sabedoria dos anos. A palavra de Deus pode nos dar mais sabedoria até mesmo do que aquela adquirida pelos anos de experiência. E essas sabedorias nós encontramos então na palavra de Deus. E para encerrar isso aqui, eu queria destacar o seguinte: leia a Bíblia, porque a Bíblia é saborosa, é muito gostosa. Eu comecei a ler lá na minha conversão, antes de ser batizado. Todo mundo achou que eu fiquei doido, né? Porque eu estava na fila do banco, eu estava com a Bíblia na mão, eu estou esperando um médico, eu estou com a Bíblia na mão, eu estaciono o carro, antes de descer do carro, eu vou ler um pouquinho, faço o trabalho que tem que fazer, volto para o carro, pego a Bíblia de novo, e foi assim comigo. Foi assim. Eu fiquei doido, eu queria ver tudo, eu quero saber tudo de Deus. E terminei e comecei de novo. E assim foi, e até hoje faço. Porque realmente ela é maravilhosa, ela é saborosa. E o salmista vai dizer aqui, ó, no 103, né? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ele usou uma figura daquela época, sobre o que tinha mais doce, mais gostoso, né? Talvez alguém diga que a palavra é melhor do que carne de sol. Né? A palavra é melhor. O que mais tem de muito gostoso aí que vocês gostam muito aí? A palavra é melhor que a cuscuz, irmão. Melhor que a cuscuz. Não. É do outro lado, né? É melhor do que o que se gostar. Talvez uma criança diga: é melhor do que sorvete, é melhor do que chocolate. Tem gente que é doido por chocolate, né? É melhor do que chocolate.
A verdade é que a palavra realmente é muito gostosa. É só algumas coisas que tem que aprender a comer. Talvez a puxada tem que comer, né? E vai comendo e vai gostando. Eu cheguei em Goiás, numa ocasião, eu tenho um irmão que tem fazenda em Goiás. Ele tem apenas um ano mais velho do que eu. E ele foi para lá, abriu a fazenda, ele tinha 25 anos de idade. 40 quilômetros de estrada ele abriu no mato para começar a fazenda. Coisa assim, de desbravador. Hoje, por graças a Deus, está no asfalto. Mas naquela época foi assim. Mas naquela época tinha muito pé de pequi. Alguém conhece pequi, não? Pequi? Eu pequi o seguinte. Se come a primeira vez, fala a verdade. Você não gosta, não. E ele foi um que chegou lá. Os gaúchos que chegavam aqui, muito gaúcho foi para lá. Todo o pessoal do sul lá chamava de gaúcho. Ele é paranaense, mas lá era chamado de gaúcho. Aí eles vão passar por tempo, antes de derrubar um pé de pequi, tinha que dar um grito para ver se não tinha um gaúcho em cima tirando o pequi. Porque você tem um negócio, acho que é gostoso. Né? E eu comi lá, e depois ele trouxe para mim, onde eu passar hoje, se tiver pequi, eu como pequi. Então, mas você tem que acostumar o paladar. Bíblia também é assim, irmãos. Claro, você começa a ler, né? Ler o Gênesis, é gostoso, né? O Êxodo, tá bom. Chegou no Levítico, já dá uma segurada. Mas quando você começa a ler com carinho, você começa a perceber que o Levítico é o lugar onde vai dizer várias vezes: sejam santos porque eu sou santo. Que é usado no Novo Testamento. Você vai ver que o segundo maior mandamento, qual é o segundo maior mandamento? Está em Levítico, irmãos. Está em Levítico. E muitas pessoas começam a ler em Gênesis, quando chegam em Levítico, param de ler. Porque são muitas regras. As coisas você começa a aprender, a gostar. Né? Você come mais uma vez o pequi, a quarta vez, assim, o pequi começa a ficar delicioso. O pequi com arroz é delícia. Né? E assim vai. A palavra de Deus é assim, ela é saborosa. Então, nossa, leia a palavra. Né? Estude a palavra, viva a palavra. Por meio dela, nós ficamos sábios. Por meio dela, nós conhecemos a Deus. Por meio dela, nós conhecemos Jesus, que muda a vida. Eu creio muito na palavra. A pessoa só lê a palavra porque ela tem força em si mesma. E aí nós chegamos, inclusive, encontramos, inclusive, o caminho do próprio céu. Leia, releia. Existe quem leia ou não? Se não existe ou existe, leia 3 vezes, não? 4 vezes. Quantas vezes você puder, vai ser excelente para você conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Baixe a cabeça. Faça no teu coração um propósito. Quero ler a palavra de Deus. Quero ler. Vou me dedicar mais à palavra de Deus. Faça um propósito no teu coração. Meu Deus, quero te agradecer pela tua palavra, porque é por meio dela que nós te conhecemos, Senhor. Isso realmente é grandioso. O Senhor nos faz sábios por meio da sua palavra. O Senhor nos ensina. O Senhor nos mostra os caminhos que devemos seguir. Na verdade, ela é saborosa. Nós nos alegramos, nós amamos ler a tua palavra, nós nos emocionamos, nós choramos, nós rimos, lendo e estudando a tua palavra. Abençoa cada um que está aqui. Eu sei que tem pessoas aqui neste momento fazendo decisões de ler mais a tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor dê forças, que possa encontrar realmente momentos certos durante o dia para se alimentar desta palavra maravilhosa que vem direto do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastor. Eu estava com dó do pastor, que eu vejo suando, porque esse clima para ele é massacrante. Né? Eu pedi para abrir ali, mesmo que ficasse sem, e Maicon teve misericórdia, trouxe o ventilador. Para ele dar uma aliviada aí. Eu estava falando da Bíblia, o livro que eu tive mais dificuldade para ler pela primeira vez foi Romanos. Meu Deus, como eu achei difícil. Eu me compliquei, eu era novo convertido. Que coisa complicada, difícil demais. E hoje é tão fácil ler. A gente lê e fala, mas isso é legal. Mas a primeira vez que eu li, eu fiquei adoidado. Porque era tanta informação, tanta coisa diferente do que eu li. Mas aprenda a ler aqui, né? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém precisa para a nossa vida diária, para a nossa caminhar, para a nossa vida. Louva a Deus, agradeço demais a Deus. O pastor Renato está conosco nesses dias. Louva a Deus. Ele falou um nome aí que eu queria apresentar para a igreja para você orar. Pastor Pascoal. E se Deus permitir, quem sabe ano que vem ele esteja com a gente. Eu espero que ele faça a ponte. Isso ele vai. A princípio, o pai. Depois a gente pode até pensar em trazer o Michel. Né? Mas a princípio a gente vai pensar em trazer o pastor Piragini. É Piragini. Né? Então, se Deus permitir, vamos trazer. Louvado seja Deus. Fique de pé comigo, vamos encerrar. Aliás, eu quero fazer uma consulta antes da igreja. Pode ficar de pé, mas vou fazer uma consulta para você levantar a mão. É uma pesquisa que eu quero fazer. Acho que tem duas músicas que a gente poderia encerrar hoje à noite. A primeira delas é Videira, né? A segunda é Galileu. Eu não sei, porque os irmãos fizeram um festival tão grande ontem cantando Videira, mas tem Galileu também, né? Então eu vou fazer a consulta aqui. Eu vou primeiro dizer Galileu. Tá? As duas. Eu não sei que horas a gente vai acabar. Daria certo? Agora complicou o negócio. Eu não sei que horas a gente vai encerrar, mas aí o pessoal pensa. Pronto, então eu vou deixar com o louvor fazer pensar nisso aí. Bom? Não precisa nem consultar. Quem quer que seja as duas? Quem quer que seja só uma? Então, isso é as duas. Então, e a juventude, ó, na hora de cantar Videira e Galileu, puxa o pastor aí. Vamos orar. Olha comigo, agradeça a Deus. Tem uma vida muito importante. Que poesia linda, né, pastor? O Salmo 116. Coisa linda. 119. Que poesia linda que eu acho é o Salmo 19. Se eu não vai esquecer. Né? Os céus proclamam a glória de Deus. É isso? Que lindo, é uma coisa maravilhosa. Aliás, é Deus. Revela Ele. Fala dele. Agradeça a Deus porque você tem Bíblia.
Com certeza todos que estão aqui têm mais de 2 em casa. Agradeça a Deus, meu irmão. Tem um país que nem tem. Agradeça a Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão por esses dias. Desde sexta até hoje, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nós somos agora imperdoáveis. Nós ouvimos da importância da oração, nós ouvimos da importância do servir, nós ouvimos da importância do perdoar, e hoje nós ouvimos a importância do livro sagrado. A minha oração, Deus, que a nossa igreja ela possa compreender que para prosseguir conhecendo o Senhor, a gente tem que andar por esse trilho aí. Aprender a perdoar, aprender a ter uma vida maior de oração do Senhor, aprender a ler a Bíblia. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos que a nossa igreja cresça mais. Eu penso que todo mundo quer, todos nós que somos membros aqui, nós queremos. Mas não adianta dizer que a Bíblia é boa se a gente não lê. Não adianta dizer que a vida com Deus é real se a gente não perdoa. Não adianta dizer que conhecemos a Deus se a gente não anda pelo processo. Não caminha, não é constante, não segue. Nos ajuda, Senhor. Nós não estamos com essa conferência querendo trazer para os irmãos a ideia de seja perfeito. Não, porque nós somos imperfeitos. Mas mesmo diante das nossas imperfeições, nós podemos fazer coisas tão agradáveis ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Valorizar a oração, valorizar a Bíblia, valorizar o perdão. Nos ajuda, Deus. Cada um de nós, se tem alguém que está dentro desse ambiente que nunca leu Bíblia, que possa ser desafiado a ler a Bíblia. Mas a ler a Bíblia não apenas começar agora e terminar ano que vem, pronto, acabou. Não. É começar e nunca mais acabar. Porque quando eu terminar, eu tenho o desafio de começar de novo. E a Bíblia é tão encantadora, a tua palavra, Deus, é tão encantadora. O Salmo 119 prova isso. O salmista fica impressionado. Ele dedica praticamente todo o texto a dizer como a Bíblia é bênção na nossa vida. É melhor do que a comida melhor que eu consegui comer. A Bíblia é melhor que isso. A Bíblia me torna sábio, às vezes, ou mais do que quem é velho, quem envelheceu. Mesmo a gente sendo mais novo, a Bíblia nos torna sábio. A Bíblia nos faz enxergar os caminhos e não andar por coisas que o Senhor não se agrada. Obrigado, Senhor, pelo texto sagrado. Obrigado pela Bíblia que temos, pelo texto que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Aí está o manual. Nós precisamos apenas olhar e obedecer. Nos ajuda a obedecer. Abençoa ricamente o pastor Renato, sua família, sua vida, suas necessidades emocionais, físicas e espirituais, e a todos nós. Dá-nos um dia tranquilo, em paz. Leva-nos para um almoço abençoado em família. Que
que logo mais à noite nós possamos voltar para te adorar na beleza da tua santidade. O Senhor merece. Mas o Senhor merece, Deus, não pelo que o Senhor faz com a gente, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é maravilhoso. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração por tudo que o Senhor é. Obrigado. Espere-nos em paz, dá-nos um momento feliz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vá em paz. E quem quiser pode conversar com o pastor Renato rapidamente, daqui a pouco a gente vai embora.